Fala pessoal do oitavo ano do Edir, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a explicação da aula de hoje, tá? Então a aula de hoje estava falando sobre a questão da Revolução Francesa e suas reverberações na América. Então, basicamente a aula é uma continuação do que nós conversamos. A professora até mesmo ela vai complementar algumas coisas que foram ditas na última explicação que eu fiz para vocês, tá? Só que a gente tem que entender esse tema. Então, o que seriam essas reverberações que ela fala na América? Então, ela vai basear a aula dela na seguinte questão. Então, a Revolução Francesa ela vai influenciar a reflexão em outros países. O que é isso? E principalmente na América, os países da América. Então, basicamente, o quê? Dentro desse título que ela coloca na aula, a Revolução Francesa vai influenciar o modo social, econômico e político de outros países, tá? Como que ela vai fazer isso? Por meio de movimentos emancipatórios. O que são esses movimentos emancipatórios? Emancipar é buscar a sua liberdade, é você não ter nenhum tipo de ação presa. Liberdade com quem, professor? Eles estão buscando a liberdade, né? O povo busca a liberdade de quem? Liberdade ao antigo regime, tá, pessoal? Quando ela fala em antigo regime, ela cita várias vezes isso, a gente está falando do regime absolutista, tá? Da monarquia absolutista, no qual o rei é absoluto, ele manda e o povo obedece. Como a Revolução Francesa, que está baseada lá naqueles ideais iluministas que nós conversamos, de liberdade, igualdade e fraternidade, então, como ela está baseada nessa questão, eu não posso de maneira nenhuma manter esse tipo de governo absolutista. Agora o governo tem que estar a favor do povo, tudo bem? O que ele vai colocar dentro disso daqui? Que a Revolução Francesa ela vai influenciar muitos países. E ela vai citar alguns exemplos das colônias hispano-americanas. O que é isso? Então, as colônias espanholas na América. Aonde mais vai influenciar a Revolução Francesa, tá, pessoal? Esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade vão influenciar também no Brasil, tá bom? Com as colônias portuguesas que tinham aqui, espanholas, colônias alemãs, em alguns casos no sul e assim por diante, tá bom? Professor, como que a França vai estar no meio disso tudo e assim por diante? Então a França, o pensamento francês, a gente tem que pensar na seguinte lógica. O pensamento francês era um pensamento moderno para a época. Então quem tinha posses nesse período estudava os pensadores franceses, que eram o de mais intelectual que estava no momento. E esses pensadores franceses, eles utilizavam desta lógica de liberdade, igualdade e fraternidade baseadas no iluminismo. Quando que vai começar a ter um desenvolvimento maior essas ideias, tá? A partir do momento em que a França vai auxiliar os Estados Unidos à sua independência. Auxiliar em que sentido? Então a França vai financiar, né, ajudar os Estados Unidos a financiar essa independência, pensando em ganhar territórios em troca disso. Só que não vai dar certo. Isso vai gerar um problema para a França porque ela vai ter um alto custo, ela vai ter muitas dívidas. Estes custos vão acabar fazendo com que a população francesa se revolte contra o antigo regime. Então, olha só. Os franceses eles não queriam de início, então aquela monarquia absolutista não queria de maneira nenhuma uma questão de liberdade para a população, igualdade e fraternidade, tá? Tinham esses ideais, mas não estavam em prática. Mas queriam isso para outros países para se beneficiar, como no caso dos Estados Unidos. Então eu tenho a ideia, para mim não serve, mas para o outro eu vou aplicar para tirar vantagem em cima disso. Tudo bem? Bem, dando continuidade então. Outro ponto que a gente tem que trabalhar é o seguinte, que a revolução, galera, ela não é algo rápido. A gente fala bastante dessas mudanças e a professora cita bastante essa questão, que ela precisa de tempo e organização. Então a gente está falando aí de mudanças de séculos, tá? A gente fala muito dessa questão da Revolução porque ela é algo trabalhoso, que vai acontecendo aos poucos, e principalmente a Revolução Francesa ela vai ter várias reviravoltas, tá bom? Um dos marcos que vão, né, estipular essas reviravoltas é a questão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que é isso então? Então a partir da Revolução Francesa, tá? A gente começa a ter essa ideia de uma espécie de constituição. Um conjunto de leis que vai organizar o país e estabelecer de fatos a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre o pessoal. É óbvio que o que acontece? A partir do momento que eu implico, né, que eu vou criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, consequentemente eu vou estar derrubando a monarquia absolutista. Então a partir desses direitos, que eu estou colocando direitos e deveres iguais a todos.
Então, toda aquela parte da monarquia que tinha vantagens acaba indo por água abaixo. Tudo bem? Pois bem, como a gente já tinha conversado em outras aulas, poxa, que bacana, deu tudo certo, revolução implantada e assim por diante, agora a França vai para frente. Não, tá? Por qual razão? Novamente o poder sobe a cabeça das pessoas e aí a gente vai ter a presença do período do terror em 1792, tá? Essa revolução do período do terror acaba por desestabilizar a possibilidade de uma França igual. Poxa, professor, mas os caras estavam indo tão bem, o que aconteceu? Basicamente, esse período do terror foi o período no qual os jacobinos assumiram o poder. Professor, quem são os jacobinos? Jacobinos eram um grupo de partido político francês que tinham ideais revolucionários radicais, eles queriam mudanças extremas. E aí o que acabou acontecendo? Esses caras, tendo o poder na mão, eles começaram a matar as pessoas que eles acreditavam que estivessem traindo. Então qualquer pessoa que eles achassem que tivesse algum tipo de ideia diferente do que eles estavam planejando, eles simplesmente condenavam à guilhotina. E aí fica meio por razões óbvias porque período do terror, né? Começaram a matar muitas pessoas. E essa ação acabou fazendo com que a Revolução Francesa e os seus ideais, elas acabassem sendo conturbados, eles acabassem se desviando do ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Apesar de toda essa ação, qual que é a vantagem obtida sobre isso, né? Pô, por que o período do terror foi algo bom, entre aspas? Porque aí a gente consegue perceber o poder do povo presente, tá? Então você tinha uma França que tinha o período que o rei fazia o que queria durante longos anos, aí de repente o povo surge com uma revolta e essa revolta começa a tomar força e começa de fato entrar e funcionar na França. Isso vai fazer com que os outros dois estados, né? Lembra que a gente tem 3 estados aí que a gente trabalhou na última aula, que são quem? O clero, os nobres, que são os reis, e o terceiro estado, que é a classe trabalhadora, que são os burgueses, trabalhadores e assim por diante. O terceiro estado foi o pessoal que iniciou essa revolta. Só que o clero e os nobres não acreditavam que isso fosse dar certo. Tanto que aí entra na imagem que a professora passou, da análise lá dos 3 estados, que estão clero e nobres com cara de espanto do fato do quê? Deles terem tomado o poder, da população ter tomado o poder. Qual que é o símbolo máximo da Revolução Francesa, galera? A queda da Bastilha. Lembra que na aula passada a gente falou de 3 símbolos. Dentro do contexto que a gente está falando agora, que a professora falou, a questão da França em si, né, desse momento no qual os 2 estados estão perplexos com a situação, isso vai acontecer graças à queda da Bastilha, que é a prisão política francesa, tá bom? Então, basicamente, a Revolução Francesa, ela vai gerar aí várias mudanças, várias reverberações em outros países, graças às suas ideias. Então, as ações que aconteceram na França, como a queda da Bastilha, o período do terror, a população mais pobre tomando o poder, isso vai fazer com que outros países analisem essas ações e comecem a tentar revoltas parecidas. Ela vai até citar um exemplo que é o caso da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana, tá? Conjuração é uma revolução. E qual que era o objetivo deles? Eles queriam uma independência, ou seja, não precisar mais prestar obrigações, prestar deveres à monarquia que estava na época. E no caso do Brasil, a gente fala que o Brasil não queria mais prestar nenhum tipo de obrigação com Portugal, que era seu colonizador. Tudo bem, galera? Então até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido e até mais.